Não, quem tá fudido com esse sistema é. Vocês me ouvem, gente? Se estiver me ouvindo, dá um ok aí. Beleza. Enquanto a gente espera o pessoal chegar aí, que falta um pouquinho, tirem uma dúvida minha. Ou na verdade, respondam uma pergunta minha. Eu tenho mais duas disciplinas para ofertar para o semestre que vem. Vocês acham que ela poderia ser nessa modalidade?
Poderia ser. Vocês não se sentem incomodados de ser desse jeito? Essa é a minha pergunta. Elton, eu ainda não sei se eu vou ofertar as duas, se vai ser só. Pera lá, eu vou pegar o nome aqui. Bases do doutoramento. Bases do doutoramento é uma disciplina. É uma disciplina um pouco mais filosófica, onde a gente explica, contemporaniza a situação, tenta explicar para vocês qual é a relevância dos títulos, o porquê dos títulos. Tenta explicar aqui o título de a importância social, né, de ser doutor, a importância moral dessas coisas e a diferença de ter o título e, e fazer jus ao título, que são duas coisas bem diferentes. E a outra é uma sobreanálise de imagem. Então também eu acho que a gente poderia trabalhar até mais a fundo do que se fosse de outro jeito, tá? Bom, a gente está com 8 aí, vou esperar mais 2 minutinhos. Aí a gente vai falar hoje em especial do processamento histológico em parafina, tá? Não vamos falar de coloração hoje, porque coloração, ela, para entender coloração, gente, a base da coloração. Então, a base da coloração, ela segue o princípio do processo. Ela segue o princípio do processamento histológico. Então, se o processamento for bem difundido, a base do princípio de coloração está resolvido indiretamente na aula de hoje, tá? Não é não só voltada para a ética, é uma disciplina voltada mais para. Lógico que a ética vai ser abordada, mas ela tem como enfoque tentar mostrar para vocês a real relevância e o significado dos títulos. Porque você tem uma questão, não é porque você. Eu não sem dar spoiler da disciplina, mas assim, não é porque você é doutor que você é melhor do que o analfabeto. Entendeu? O que significa ser doutor e o que se espera de quem chega a esse título. Você entendeu? Então é uma plataforma de muita interação. No final da aula de hoje eu vou passar um link para vocês no chat. É um convite que na sexta-feira a gente vai ter a opção, quem quiser, da gente conversar. Não só eu falar e vocês digitarem, a gente vai conversar. Mas é uma ferramenta que não pode ficar aberta todos os dias, senão o negócio não anda, tá bom? Sim, Jussiene, são disciplinas do programa. O áudio tá bom.
Espera aí que a Edilene tá falando comigo aqui, eu já começo, gente. Tá, vou mandar. Alguém tem o e-mail da Germana aí, gente? Que ela tá com problema no Zap, ela não tá conseguindo abrir o link da disciplina, da aula de agora. Obrigadão, gente. Ranus, você falou que não está conseguindo abrir no computador. Pode ser algum problema na internet aí da universidade, viu? Dá uma. Conecta e desconecta no servidor da universidade de novo. Pelo Siga que talvez resolva. Vamos lá? Vamos começar? Eu estou acompanhando aqui, tá? Aqui no meu tá estável. Tá? Só tem 7 assistindo no YouTube. Caiu uma galera hoje já. Podemos começar? Podemos começar? Opa, vamos lá. Então, Camila, aquele e-mail que a Edilene me mandou veio sem nenhum e-mail dentro. Não veio com anexo, não veio com ninguém digitado. Eu fiquei doidinho. Eu não achei e-mail de nenhum de vocês. Tá? Depois vocês vão me mandar esses e-mails no grupo lá. Eu vou pedir isso depois. Fiquem tranquilos. Então vamos lá, vamos começar, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Boa tarde, gente. Beleza?
Vamos continuar hoje, terceiro dia, intensivão aí de 5 lives para vocês. Vamos falar de processamento histológico. Então ontem a gente falou de fixador, de coleta de material, de fixar o material. Nosso material está fixado e ele estando fixado a gente vai ter que processar. Eu vou falar hoje em específico, principalmente, do processamento com finalização em blocamento em Teresina. Em parafina. Estou tendo que lembrar de outro problema aqui, desculpa, gente. Com inclusão em parafina. O que acontece? Por que eu vou falar principalmente do parafina? Parafina, ou estopar, ou paraplast, são derivações de parafina. É o método com menor custo e maior praticidade. Ele é um método bem genérico, ele serve para 1 milhão de coisas. Serve para tudo? Não, não serve para tudo. Ele serve para muita coisa, tá? Mas, vejamos. É o objetivo nosso saber principalmente os que a gente mais serve. E para primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. Cadê? É isso aqui. Antes de eu fazer o processamento, eu vou tirar o meu material do fixador. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pré-lavagem em água corrente. Professor, para que você vai fazer essa pré-lavagem? Essa pré-lavagem, gente, a gente faz para fazer a remoção do fixador, a remoção do material que se desprendeu do fragmento, durante o processo de fixação. Que nem eu que trabalho com o intestino, para auxiliar na remoção do conteúdo intestinal. A gente faz tudo isso para melhorar o resultado lá no final, na lâmina corada. Tá? E aqui a gente tem uma tabelinha que não é uma regra obrigatória. É uma sugestão. Se você tem um material que foi fixado nos formaldeídos, formol tamponado, paraformol, formol 10%, você vai deixar lavando em água corrente de 3 a 4 horas, se ele ficou até 72 horas fixando. Se ele ficou mais de até 90 dias fixando, você vai deixar em água corrente de 8 a 12 horas. O famoso overnight. O que é o overnight? Antes de sair do laboratório, você coloca o material para lavar no circuito de lavagem com água corrente. E aí você pode ser um fio fino, não precisa ser um fluxo muito intenso de água, tá? E vai deixar lavando da hora que você sai até a hora que você retorna para o laboratório. Materiais que estão fixados há mais de 120 dias, tem material 3, 4 anos, o ideal é que você deixe pelo menos 24 horas. Tem que ser em água destilada? Não. Água de torneira, se filtrada, melhor. Por sinal, toda a água que a gente usa deveria ser filtrada, tá? Isso é ponto passivo, mas às vezes você não tem nem a filtrada. Aqui no caso a gente tem poço artesiano, então é água de poço que a gente usa. Por que a gente vai fazer isso? Porque mais tempo? Porque mais tempo demora mais o desprendimento, o equilíbrio das equações que a gente falou ontem lá, né? A equação química demora um pouco mais. E por conta disso a gente acaba precisando disso, tá?
Pode parecer um ato de preciosismo, mas lá no resultado final dá diferença, tá, gente? E eu tenho sentido muita diferença adotando isso. E depois eu falo dos álcoois. Porque quando eu falo dos álcoois, o que tem a ver os álcoois? Às vezes você deixa fixando em formaldeído até 72 horas e faz a preservação ou a conservação em álcool 50 ou 70. E aí você também vai precisar lavar. Mas são lavagens diferenciadas. Se ele saiu do fixador, normalmente um formaldeído, e foi para o álcool, a menos de 30 dias, você faz a lavagem de 3 a 4 horas. Até entre 30 e 120, de 8 a 12. E se ele também é aquela peça que está lá no álcool há 1000 anos, você faz a lavagem, ou mais de 120 dias, você faz uma lavagem de 24 horas. Professor, mas para que essa lavagem? Gente, o que eu disse, o material mesmo fixado, ele vai, às vezes vai desprendendo alguns conteúdos celulares e tal, e tudo isso pode ser removido, tá? Depois que a gente fez a lavagem, e não me interessa mais aí onde ele estava fixado, lógico que eu estou falando de fixações específicas para exclusão em parafina. Se você usar Boan, por exemplo, são 12 horas do Boan, depois você faz 3 lavagens em álcool 50, certo? De, se eu não me engano, 1 hora, 2 horas, 1 hora e 1 hora, e depois conserve em álcool 50. Mesmo assim eu recomendo, lave em água, e aí você vai começar a fazer álcool seriado para já a inclusão. Eu, Guilherme, uso essa sequência aqui: álcool 50, álcool 70, álcool 80, 90, 95, 100, 1, 100, 2, 100, 3. Vamos lá. Por que eu estou chamando de 50 graus GL ou 50%? É a mesma coisa? Não. O álcool tem seu teor graduado em graus Gay-Lussac, ok? Porém, um álcool 50 graus Gay-Lussac, ele é muito próximo de um álcool a 50%, ou seja, o álcool absoluto com a inclusão de porção igual de água destilada. Qual a melhor forma de preparar o álcool para laboratório? Com o uso de um alcômetro. Deixa eu pegar, eu esqueci de pôr imagem de alcômetro. Deixa eu mostrar um alcômetro para vocês. Não é uma ferramenta cara. Ó. Isso aqui é um alcômetro, tá? E aqui ele é graduado na escala Gay-Lussac, tá? Só para vocês entenderem. E como é que você faz? Você põe o álcool numa proveta. Normalmente a gente usa provetas de meio litro a 1 litro. Coloca o álcool que a gente tem, coloca o alcômetro, garantindo que eu tenho uma coluna de álcool suficiente para que o alcômetro não se apoie embaixo e distorça a medida. E eu vou introduzindo mais água se eu quero baixar a graduação,
ou introduzindo álcool absoluto se eu quero elevar a graduação alcoólica. E eu produzo esses componentes, essas concentrações de álcool: 50, 70, 80, 90, 95. E aqui no 100 é o absoluto, direto do frasco, que ele normalmente é 99,8 graus Gay-Lussac, ou 99,8% de pureza. A gente chama de 100 absoluto, mas ele não é absoluto. E aí, senhores, é desse jeitinho aqui. Aqui tem uns frascos bonitos, até bonitinho, numeradinho, mas que nem aqui no nosso laboratório, as garrafas que os álcools ficam preparados são garrafas 2 litros de desinfetante ou de amaciante, que a gente lava, bem lavado, e usa para fazer as garrafas de solução de estoque e de aproveitamento, certo? Por que eu tenho 3 álcoois absolutos, o 1, o 2 e o 3? Porque quando eu tiro o material do 95 e ponho no álcool absoluto 1, ele ainda tem um teor de água. E quem vai ficar com água, quem vai baixar a graduação alcoólica e aumentar a quantidade de água? O álcool absoluto 1. Ele vai conseguir zerar a quantidade de água no tecido? Não. Aí eu vou passar para o álcool absoluto 2. Ele vai zerar a água? Provavelmente. Ou vai ficar muito próximo. E aí tem aquele preciosismo do cientista. Se é material de rotina, eu paro no álcool 2. Se é material de pesquisa, eu faço o terceiro absoluto. Vocês estão entendendo isso? Porque qual é o princípio de funcionamento da desidratação em álcool seriado? O princípio é que eu faça a remoção da água de dentro do tecido para o meio externo, substituindo pelo álcool, de maneira lenta e gradual, para evitar o quê? A ruptura ou a retração excessiva dos meus tecidos. Mas, professor, para que a gente precisa tirar a água do tecido? Bom, por vários motivos. Primeiro, que a água, ela é um solvente universal. Concorda? Se ela é um solvente universal, eu vou ter coisas que não vão interagir bem com ela. Concordam comigo? E ela vai ter a capacidade também de estragar o tecido. Certo? Por que eu não faço logo um abrupto e não jogo direto no álcool 100? Porque daí a velocidade da reação pode ser muito rápida e com isso estragar meu material. O tempo médio geral que a gente usa na desidratação é de 1 hora. Para amostras naquelas dimensões que foram conversadas ontem, ok? Lembre que o protocolo pode sofrer ajuste. Álcool 50 é o quê? O que eu costumo sugerir para os meninos aqui? Tá, a amostra é... Lavou. Pega um álcool 50 novo, bota de manhã. No fim da tarde, antes de você ir embora, você tira do álcool 50 e põe no álcool 70. E faz um overnight. Por que a gente faz isso? Para ganhar 2 horas de processamento. Você está dizendo, professor, que se eu posso pôr no 50, deixar 1 hora,
tirar, pôr no 70, deixar 1 hora, tirar, pôr no 80? Pode. Pode ser 2 horas? Pode. Pode ser meia hora? Depende. A gente está trabalhando agora com peixe aqui. A gente percebeu que o peixe, se ficar de meia hora a 40 minutos, ele faz uma boa desidratação. Intestino de frango 40 minutos não faz. Eu trabalhei com um cordão umbilical, funículo umbilical de búfalo na minha iniciação científica. Todos os álcoois teve que ser overnight. Todos. Então cada passagem minha eram 12 horas. Porque era um tecido muito grande, muito corpulento. E com muito tecido conjuntivo frouxo. O que a gente tem no interstício do tecido conjuntivo frouxo? Uma maior concentração de água. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quem determina os tempos de desidratação é a característica tecidual do material que você vai trabalhar. Por protocolo, 1 hora costuma resolver a maioria. Porque você vai tirando a água do tecido de pouco e substituindo por álcool. Até que você chega no absoluto 2 ou 3 e praticamente não tem mais água no tecido. Água. Você vai tirando a água do tecido, a água intersticial da solução fixadora, e substituindo ela por álcool. Água, molécula H2O, e substituindo pela cadeia alcoólica. Mais ou menos, por isso que eu estou dizendo, a desidratação não é uma ciência exata. Você fazendo gradual, você garante que você não desidrata o material além do necessário. Provavelmente sim. Provavelmente no processamento de tecido nervoso seria ideal trabalhar com os 50, 12 horas, os 70, 12 horas, o 80, 12 horas, o 90, 12 horas, e depois você faria o 95 com 6 horas ou com 4 horas, depende do tamanho do fragmento. Fragmentos maiores, talvez você precise de mais tempo. Por isso que você, quando não conhece o seu material, a primeira coisa que você deve fazer é pegar 1 ou 2 amostras e fazer um teste piloto. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que a proporção fixador amostra é de 10:1? O ideal é que no processo de desidratação você respeite uma proporção parecida com essa. Por quê? Porque você tem toda uma questão de reação química. Piloto, cara. Eu acho assim, eu acho que não existe projeto nenhum deve ser feito sem ter um piloto antes. Porque o piloto vai te ajudar a sanar um monte de problema. E você vai fazendo isso. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que desidratou o suficiente, mesmo chegando no álcool 3? Nós temos 2 formas de saber isso. Uma que é usando o alcômetro. Então você pega o álcool absoluto, mede, põe suas amostras, deixa lá 2 horas, mede de novo, deixa 1 hora, vai lá e mede de novo. Ele saiu de 99,8 para 99,6, ele tem água pra caramba dentro dele ainda. Então você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai voltar a fazer mais um álcool absoluto. Agora, não adianta você fazer um fragmento em 1 litro e falar assim, ah não, desidratou, ó, nem baixou. E depois você bota 100 fragmentos no mesmo litro. Que aí pode vir a baixar.
Entendeu? Por isso que o piloto, você também tem que respeitar essa razão entre quantidade de amostra e quantidade de reagente. Principalmente para materiais menos comuns. E tem uma outra coisa que é muito prática de cotidiano de laboratório, que é o quê? Quando você pega a amostra, tira do álcool absoluto e coloca na próxima etapa, que é essa aqui, que é a etapa de diafanização, o xilol, o xileno ou o benzeno, que tem gente que usa benzeno, eu nunca usei benzeno, então eu nem falo, eu sei que tem a técnica, mas eu particularmente nunca usei benzeno. O xileno, o xilol, se você colocar água nele, ou ele fica leitoso, ou ele forma uma solução bifásica. Vocês sabem o que é uma solução bifásica? Solução bifásica, gente, é igual aqueles óleos do boticário, bifásico, trifásico. São substâncias heterogêneas que não se misturam e formam dois estratos dentro do frasco. E quando se misturam, naquele primeiro momento, dão esse aspecto leitoso para a solução. Se você colocar o seu material, colocar o xileno nele, o xilol, e ele branquear, ou passou um pouquinho, você vê que forma aquela lâmina de água sobre embaixo do xilol, pode parar. Dividiu, bifásico, pode parar, volta para o álcool, você tem que desidratar mais. Às vezes você acha que desidratou bem pra caramba e joga no final e fala, puta. E outra, esse xilol é lixo, perdeu, acabou, não tente aproveitar, tá? Vamos falar mais um pouco aqui sobre o xilol. O xilol é hidrofóbico. Vocês estão acostumados com esse conceito de hidrofóbico, hidrofílico, acidofílico, basofílico, acidofóbico. Posso usar numa boa. Se vocês não souberem, perguntem, tá? O xilol é hidrofóbico, ou seja, ele repele a água. Por que eu tenho que desidratar? Porque eu preciso clarear com xilol ou com benzeno. E os dois são hidrofóbicos. Como eu quero desidratar? Como eu desidratei, mas eu preciso fazer com que as superfícies fiquem transparentes, translúcidas. Por quê? Porque a nossa microscopia é baseada na capacidade de passar a luz. Se o meu tecido não está diafanizado, não está translúcido, o que vai acontecer? O feixe de luz vem, bate nele e não passa, criando uma sombra. Ele não faz difração e nem refração. Ele é bloqueado. Se ele é bloqueado, cria uma sombra negra. E não é o meu interesse. Ok? O que o xilol vai fazer? O xilol vai diafanizar. Ele vai deixar a peça transparente. Ah, professor, e por que tem dois xilol? Pelo mesmo, porque ele vai fazer isso como? A molécula de xilol vai ocupar o lugar da molécula de álcool dentro do tecido e a molécula de álcool do tecido vai para a solução do frasco e vai fazer um equilíbrio da equação química. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar num outro xilol. Para quê? Para que eu tenha o mínimo possível de álcool na minha solução. Aí o xilol 3 está aqui porque é a mesma coisa. Se é um material raríssimo, super difícil de você conseguir de novo, passa mais um xilol, não custa nada. Normalmente no xilol de
30 minutos a 1 hora em cada um deles. Só para a gente entender por que tem coisa que a gente faz com overnight, olhem isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Acabou? Não. Eu tenho que fazer o quê? A inclusão. 11, 12, 13, 14. 13 horas mais o tempo de inclusão. O que eu estou querendo dizer com isso? Um processamento histológico bem feito são 13 horas de trabalho. Mínimo. Salvo raríssimas exceções que você consegue processar com meia hora de cada etapa, que são embriões. Eu acho que o ócito dá para fazer protocolo de meia hora. Espermatozoide que você faz esfregaço, não precisa processar. Mas tecidos processados é isso. E se você faz isso aqui num dia e starta o outro dia no 80, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 9, 10, 11. Reduz 2. Se for material de rotina, você tira o álcool 3 e o xilol 3. Reduz mais 2. Então você consegue fazer entre 8 e 9 horas de processamento. Vejam, eu estou falando tudo isso porque nós estamos falando de um assunto chamado pesquisa. Nós não estamos falando de rotina laboratorial. Você fala assim, professor, eu tenho um equipamento que chama histotécnico que faz as trocas automatizadas. Eu sei que ele existe. Só que se eu estivesse esperando esse equipamento para poder começar a fazer pesquisa, eu estaria há 13 anos sem fazer pesquisa. Porque o nosso equipamento aqui do nossa universidade, o histotécnico, talvez seja entregue em janeiro. Então veja só, existe o equipamento? Existe. Mas a gente não pode ser refém dele para fazer a atividade. Se dá para fazer de forma manual. E aí a gente só tem que aprender a otimizar o processamento. Por que tem 2 banhos de parafina? A parafina é hidrofóbica e alcoofóbica. Ela não se mistura nem com álcoois, nem com água. Porém, ela se dissolve em xileno e em benzeno. Então, quando a gente fez a diafanização, aqui, outro objetivo da diafanização, além de tornar translúcido, era substituir o álcool dentro da célula, dentro do tecido, por xileno, para que na próxima fase o xileno seja substituído pela parafina. Porque a parafina vai ter que entrar dentro do tecido. Só que aí nós temos um outro problema, chamado ponto de fusão. Qual é o ponto de fusão da parafina? Gente, repetindo, estou falando de parafina e estendo isso ao Paraplast, ao Histopar, a outras marcas de parafinas histológicas. Eu exatamente estou usando o termo parafina para que a gente não tenha uma questão de marketing, essas coisas envolvidas, ok? E outra, a parafina que a gente usa para histologia é um preparado de parafina, não é parafina pura.
Tá? Não pensa que você vai derreter uma vela e incluir que vai dar certo, porque não vai. Tá? Eu tenho até a receita bruta de parafina para quando não existia os paraplásticos e estopar da vida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos usar o mesmo princípio. A primeira hora de parafina, você vai ter um tecido ainda com xilol, mas com parafina. Tanto é que só que isso tem que ser feito aonde? Ou dentro de estufa, ou em garrafas aquecidas, que você controla a temperatura da garrafa. Não é garrafa térmica, não. É umas que tem resistência. Falar, eu quero manter essa garrafa a 60 graus. E aí eu pergunto para vocês, qual é a temperatura que eu tenho que trabalhar? O ponto de fusão da parafina é em torno de 60 graus. Então a primeira coisa que você tem que olhar, olhe a descrição da parafina que você comprou, do fabricante. Lá no rótulo vai ter escrito ponto de fusão 62 graus, 63 graus, 58 graus. Não, meu querido, na placa aquecedora não dá certo, porque ela vai aquecer a base e não a parte de cima da onde vai estar tudo imerso. Eu preciso que eu tenha o ambiente aquecido por igual. Não dá certo fazer o processo de impregnação de parafina em placa aquecedora, não. Tá? Porque você teria que pingar a parafina. O negócio é mais complicado. Você precisa estar imerso em parafina. E se você bota a placa para que ela mantenha toda a parafina derretida, ela vai passar de 60 embaixo e faltar a temperatura em cima. E se você passa muito de 65, 68 graus, que é o ponto onde ela fica solúvel, estufa. Eu faço estufa. O que acontece? Ele frita a tua peça. Ele frita a peça. E se você fritar o tecido, o que vai acontecer com ele? Ele vai simplesmente desnaturar todinho. E ele não vai servir de nada. Tá? Então, você tem que usar estufa. E o estotécnico? O estotécnico ele tem um sistema de controle lá da parafina dele. Eu costumo usar 1 hora em cada. Quando inteira a segunda hora da parafina 2, eu tenho uma terceira parafina. Limpíssima, novinha, sem resíduo de xilol e de tecido de outros processamentos. O senhor fala tanto de resíduo. Gente, lembra que eu falei lá na primeira aula do risquinho na hora de limpar um objetivo? Fragmentos de tecido que possam vir por acidente a compor a sua lâmina serão observados como componentes do seu corte. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido ou não? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Vamos supor que eu tenho essa parafina ali e eu preciso emblocar 100 amostras. No abre e fecha da estufa, a estufa esfria. Aí o que você faz? Você começa a trabalhar com pequenos beckers com parafina. Aí sim, em cima da placa aquecida, controlando a temperatura para quê? Controlando a temperatura para que ela não aqueça demais, mas que também não esfrie demais. E aí eu vou fazer o processo de inclusão. Inclusão é incluir no bloco. Eu, Guilherme,
trabalho basicamente com dois métodos de inclusão. Ou a forma para bloco, e eu tenho aqui no caso, eu fiz forma de alumínio para mim aqui, que é um problema sério, porque vaza pra cacete, derrama parafina para tudo quanto é lado. E passei recentemente a trabalhar com inclusão em cassete. O mesmo cassete que eu uso para processar, eu comprei essas forminhas de inox, certo? E a gente põe o material, põe a parafina, põe o cassete e completa o cassete parafina e depois corta usando o cassete como base. Tem um pessoal que faz a inclusão em caixinhas de papelão. Eles moldam umas caixinhas de papelão, usa caixinha de fósforo e tal. Cara, funciona. Mas você tem que ter um molde, tá? E não pode usar nada muito quente. Vocês querem um pulo do gato? Uma das coisas mais simples, mas que faz toda a diferença na dinâmica de inclusão é, primeiro, usar sempre pinça anatômica, nunca dente de rato. E isso serve também, forma de silicone, forma de gelo usei demais, cara. Tinha que processar 600 amostras, adorava a forma de gelo. Nada é melhor do que a forma de cassete. Eu vou perguntar para duas que estão aí, que trabalharam comigo usando forma de gelo e usam essas de alumínio para o cassete, que é Ranucci e Regina. Depois que vocês passaram a poder emblocar em forma de alumínio, não é outra vida não ter que desbastar bloco, não ter que limpar bloco, a identificação perfeita nos cassetes que não apaga, não é outra vida? Sim ou não? Manda aí, Ranucci e Regina. Mas pode usar qualquer coisa, gente. Não, Camila, você colocar o cassete no micrótomo, que já tem o suporte para encostar o cassete, não tem que ficar vendo se o fundo inclinou, tá torto, não tá. Às vezes você quer desbastar o negócio, ele começa a desbastar em bisel. Não tem que cuidar disso. Cara, você ganha um tempo. É outro nível. É outro nível, isso mesmo. E custa barato, vende no AliExpress. Com 50 contos você compra meia dúzia de forma. Resolve tua vida. É muito bom. Eu não vou falar diferente não. Eu demorei muito tempo para ter, depois que eu tive não volto mais atrás. Mas vamos lá. Antes de eu passar para a próxima etapa, o que eu quero que vocês entendam? Todos esses materiais, álcool, xilol e parafina, vocês viram que eles têm eu pus uma graduação. Você não pode pegar um álcool 50, você não deve, deixa eu corrigir. Você economiza parafina, viu, André? Agora você foi. Cara, o que eu economizo de parafina, você não faz ideia. Porque não tem que desbastar. Não tem desbaste. Apesar que eu tenho um ferro de passar roupa só para desbastar bloco no laboratório, não precisa mais. Eu nunca mais usei, está guardado. Nós limpamos, ele está guardado lá, nunca mais foi usado. Depois, se algum dia eu mostro as gambiarras que a gente tem no laboratório. Mas vamos lá. Todas as soluções são seriadas. A tua parafina 1, ela tem muito xilol junto dela. A 2 nem tanto. E a 3 não tem xilol nenhum. O que acontece? Eu posso transformar a parafina 2 em 1? Sim. Posso. Você pega a parafina 2, aquece a uns 75, 80 graus, deixa ela bem quente, sem queimar, e coa em papel filtro, e completa a solução de parafina 1 ou substitui a solução de parafina 1. Mas você usar a parafina 1 que está com muito contaminante de xilol,
para cá você vai estragar o processo. Só para vocês terem uma ideia, uma parafina 1 muito usada, ela chega ao ponto que ela não solidifica mais, ela fica um chicletinho, fica uma massinha que você aperta com a mão assim, de tanto xilol que ela tem dentro dela. Vou voltar ao slide. O xilol 1, mesmo você não deixando ele ter aquela questão bifásica, não deixando ele ter aspecto leitoso, com o tempo, o que ele vai ter dentro dele? Uma maior concentração de álcool. Então, você pega um xilol 2, mesma coisa, coa o xilol 2 em papel filtro e usa de xilol 1. Mas nunca jogar o xilol 1 para xilol 2, o 2 para 3. É sempre o 3 para o 2, o 2 para o 1 e no lugar do 3 vem novo. Aqui na parafina, ó, a de inclusão para 2, o que sobra da inclusão vem para 2, o que sobra da 2 vem para 1, a 1 é descarte e a de inclusão sempre nova. O xilol 1 aqui, contaminadão, a gente transforma aqui no laboratório em uma coisa chamada xilol de limpeza, que a gente usa para limpar forminha, limpar becker, encardido de parafina, coisas do tipo. E o álcool é a mesma coisa, você transforma o absoluto 3 em 2, o 2 em 1, o 1 em 95, o 95 em 90, o 90 em 80, o 80 em 70, o 70 em 50 e o 50 vai para descarte. Entenderam isso? Ah, professor, mas eu só tenho 70 e eu preciso fazer um 90. Pega o absoluto, faz 90. Não começa a botar absoluto novo no 70 para fazer o 90. A não ser que você tenha 70 que nunca foi usado, que você comprou como 70, e absoluto que nunca foi usado, que você está montando a bateria pela primeira vez. Tirando isso, não faça. Você vai estar gastando material bom em material que já está utilizado. Troca de bateria. Revisão de bateria. Uma coisa que as meninas fazem aqui, eu falo às meninas que eu só tenho orientado a mulher aqui hoje em dia. As meninas fazem, vai começar a processar, antes de processar material, verifica a gradação de todos os álcoois. Aí se o álcool está muito limpo, eu deixo pegar um absoluto para corrigir a gradação, mas não para converter em outro. Entenderam isso? E outro, o álcool de desidratação, o xilol de diafanização e a parafina, elas dão para mais de um processamento, não é uma vez só. Ah, processei hoje, joga tudo fora. Não, dá para fazer vários processamentos. Agora, você vê que o álcool está amarelando, ele começa a depositar sujidade no fundo da garrafa. Às vezes a gente coa o material só para coar, só para garantir que não vai ter resíduo. Outra coisa que eu não coloquei aqui, eu vou falar porque eu acho extremamente relevante. Existem materiais de laboratório certificados lindos, maravilhosos. Porém, existem coisas que vocês podem substituir por coisas simples e cotidianas. Do que eu estou falando? Eu estou falando de papel filtro. Cara, melita, genérico, que seja de papel. Tem uma marca que parece um tecido, esse não funciona. Mas os outros que são de papel, se é Melita, se é Santa Clara, se é São Brás, sendo papel, para coar as soluções de laboratório, todos funcionam. As soluções histológicas, todos funcionam. Ah, mas e o suporte? Ele não encaixa no funil. Compra 2 suporte coador de café de plástico na loja de R$ 1,99 da cidade e usa, que vai funcionar. Quando for coar parafina, lembre que a parafina tem que estar quase
fervendo sem estar queimando. Então ela vai estar 80, 90 graus, muito quente, certo? E sem estar queimando. Cuidado quando fizer isso. Não põe o coador equilibrado, porque se cair é queimadura de terceiro grau. Tá ok? Todo mundo entendeu isso? Tanto é que aqui a gente mostra, ó, uma inclusão que o cara põe as duas forminhas e derrama a parafina vinda do próprio Becker. E aqui ele está usando um outro dispositivo para colocar. O que a gente tem aqui? Aqui tem o meu sonho de consumo mais recente, que é para chegar junto com o meu Histotécnico, que um dia, quem sabe, chega, que eu espero desde 2013, que é um inclusor, é um dispenser, ó, é um equipamento que ele tem um dispenser de parafina, estão vendo? E aí você tem essa torneirinha bonitinha, você põe o bloquinho embaixo, aperta o botão, ele derrama a parafina aqui. A mesa aqui é aquecida, depois que você derrama aqui na forminha, ele vem para essa mesa do outro lado que é resfriada. Isso é sonho de consumo, isso é o processo de inclusão. Como é que a gente faz isso? Forra a bancada com papel manteiga, porque limpar a parafina de granito é um saco. Então você compra um rolo de papel manteiga que custa acho que R$4 e vem 5 metros. Forra o pedaço onde você vai fazer a inclusão com papel manteiga. Sim, papel que a mamãe ou a vovó usa para fazer biscoito. Forra a bancada, cola com fita crepe. Porque toda a parafina que pingar, depois você só dobra o papel manteiga, ela solta. Se for em bloco, em blocar não em cassete, se for em blocar dessa maneira, quando vaza é melhor ainda. E quando tiver que soltar, a face do bloco fica bem lisinha, sem artefato. Certo? Põe a parafina na temperatura certa e embloca. Espere esfriar, põe no freezer, espere esfriar mais ainda e aí desenforma. Tira ou da forma de alumínio, do cassete ou da outra forminha, seja lá o que você usa. Quem usa caixinha de papelão, também, tá? Comecem a trabalhar com parafina em cima de papel manteiga, que é muito bom. Você ganha muito tempo e dá muito menos trabalho para limpar depois. Feito nosso bloco, nós precisamos fazer uma coisa agora que vai começar a microtomia. Cortar as nossas amostras com espessura de micrômetros. E aí uma coisa que vocês têm que aprender é a tabelinha lá das escalas, né? Quilômetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, tá? Vocês têm que aprender isso. Essa aí eu nem pus aqui, mas isso é um negócio que vocês têm que ter aprendido lá na 4ª série do ensino fundamental, que é as escalas, e depois aprender as novas unidades de medida. É uma questão só de ajustar o raciocínio. A microtomia, para ela ser feita, antes de qualquer coisa, você precisa fazer o quê? Preparar a amostra. Você já processou e fez o bloco. Então, Regina, antes de eu falar disso aqui, então, eu tenho essa mesma curiosidade. Pelo que eu sei, o jato é extremamente controlado. E a altura é coisa de 1 ou 2 centímetros só. É porque na imagem está com zoom. A imagem está com zoom. Mas ó, pelo tamanho, aqui não tem mais que 2 centímetros de distância. Tá? E a vantagem é que ele tem uma temperatura mais constante da parafina. Então, assim, se chegar junho de janeiro, eu vejo como é que é. E se causar isso, eu aviso. Porque eu não acho que a Leica venderia um negócio que causaria esse tipo de artefato. Mas tudo é possível. Tá? Mas
Eu acho que não, por conta que a empresa não venderia com isso, mas é possível. É possível sim. Respondido? Voltando aqui à microtomia. Quando você faz o bloco-bloco, você tem que fazer o entalhe. Tá. Beleza, depois a gente conversa mais disso. Eu desconhecia esse problema. O entalhe no bloco de parafina é para você reduzir a quantidade de parafina que você vai submeter à navalha e direcionar a superfície que você quer trabalhar. Você pode fazer usando uma navalha, uma lâmina cortante, fazer o desbaste lateral do bloco, inclusive nas quinas, e fazer a numeração do bloco. Normalmente eu fazia a numeração com papel, aquecia uma lâmina, papel sempre lápis, tá, gente? Dentro do laboratório só se usa lápis. E aí você cola o papel na parafina, só porque a lâmina quente, que ela dá aquela derretidinha no fundo do bloco e gruda o número da amostra. Quando você trabalha com o cassete, com o bloco no cassete, ele já sai desbastado, pô. Isso porque você tem o tamanho da inclusão do lugar de amostra de vários tamanhos, tá? Então pode ser muito útil. É bem mais prático, tá? Preparado o bloco, esse aqui você tem que limpar a rebarba, tal, mas você usa o plástico do cassete como guia, fica mais fácil. A gente vai para o nosso amiguinho micrótomo, tá? Esse aqui é um micrótomo igual que a gente trabalha hoje aqui no laboratório. Então aqui nesse caso ele está com um suporte aqui para cassete, que ele é cambiável, você solta ele e coloca o suporte para bloco, que são suportes diferentes, que fica que é o que a gente chama de cabeça de suporte, e que está ligada no carro de progressão. Aqui a gente tem o suporte da navalha, e aí você tem que ver se o teu micrótomo é navalha de perfil alto ou baixo. Aqui você tem o protetor de navalha. Aqui você tem o carro da navalha com duas funções: aproximação e distanciamento e ajuste de inclinação. Esse micrótomo está calibrado, dá para ver aqui, com 2 micrômetros, e você regula isso num painelzinho lateral que ele tem. E aqui está o volante. Isso aqui é um micrótomo semiautomático, e está o volante onde você fica girando e vai cortando, certo? Você tem que conhecer o seu equipamento. Você tem que saber que você limpá-lo não é uma questão de higiene, é uma questão de bom funcionamento e precisão. Se você não limpa o micrótomo, ele pula. O corte de 3 micrômetros pode ser um corte de 6, 7, porque ele começa a pular. Então você tem que dar manutenção periódica. E quem faz isso não é a empresa. Quem dá essa manutenção periódica, gente, é o usuário. Você não adianta, se você pegar um micrótomo e ficar girando a manivela igual um louco, porque você está com pressa, você está estragando o equipamento, estragando a amostra. Tá? Ele tem a função de desbaste e ele tem a função de corte. Então lá, desbaste, você vai fatiando de 30 em 30, de 20 em 20 micrômetros. Do corte você corta em 2, 3. Esse micrótomo corta até meio micrômetro. Se você fizer inclusão historesina, que eu não vou falar dela hoje, tá? Porque eu só acompanhei, nunca usei, eu não montei uma aula de historesina. Se você fizer inclusão historesina e substituir o carro por um carro de navalha de vidro, ele corta com 500 nanômetros. Ele faz o que eles chamam de corte semifino, tá? Depois que você começou a cortar, você consegue isso aqui. Esse aqui é um sonho do usuário de histologia.
Como sonho? Não tem nada melhor do que um bloco que você começa a cortar e ele forma uma fita linda igual essa daqui. Essa fita aqui quase parece Photoshop. Quem já sentou atrás do micrótomo sabe. Quem senta atrás do micrótomo sabe que para tirar uma fita dessa tem um monte de fator associado. Então vamos falar de fatores associados. Primeiro, temperatura ambiente. Gente, eu falei para vocês que a parafina tem ponto de fusão em 60 graus, correto? Vocês estão em Petrolina. Eu estou em Bom Jesus. No verão de Petrolina, no verão de Bom Jesus, 38 graus é uma temperatura normal. Concordam comigo? Só que a 38 graus, a nossa parafina, ela não está líquida, mas ela já está macia. Concordam? E eu brinco com vocês o seguinte, para você fazer um corte, o bloco tem que estar firme. Para o bloco estar firme, ele tem que estar na temperatura certa. Aí você vai falar assim, professor, mas isso é um problema todo. Não, não é. Aqui é normal, pronto, serra talhada. Você aperta o bloco assim, ó, ele vira uma gravatinha. Agora, eu lembro quando eu fui fazer iniciação científica no século passado, 1999, final de 98, começo de 99, era em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, no pé da Serra da Mantiqueira. Mês de julho. Temperatura ambiente 12 graus. Porra. Eu ia me preocupar se a parafina estava rígida ou não? Não ia. Aí eu vim em 2006 ser professor em Bom Jesus. Como diz Ronaldo agora aí, 38 à sombra. Primeiro bloco de parafina que eu fiz, eu deixei no carro e fui almoçar. Meu carro não tinha ar-condicionado na época. A hora que eu fui pegar, era uma substância amorfa, tá ligado? Parece amoeba. Você põe um bloco e ele vira uma moeba. Certo? Então o que vocês têm que fazer? Congela o bloco. Quanto tempo, professor? Rapaz, larga os blocos dentro do freezer. Larga o bloco dentro do freezer. Se possível, que a sala do micrótomo seja climatizada. Aí tem uma vantagem da sala climatizada e tem uma desvantagem. Se você deixar o ar condicionado batendo no micrótomo, ele vai soprar essa fita. Ele vai soprar essa fita para a lua. Você não vai tirar uma fita nunca. Então, você tem que tomar certos cuidados. Você está cortando. O bloco vai aquecer. O que os meninos aqui, o pessoal aqui faz? Gelo. Pega um cubo de gelo. Pega um cubo de gelo. Faz uma bonequinha, ou seja, envolve ele numa gaze. Deixa no plaquinha de Petri do lado. Cada tira que você consegue puxar, vai lá e bota a bonequinha com gelo em cima do bloco para baixar a temperatura.
e para manter uma umidade mais ou menos. Umidade muito baixa atrapalha. A parafina enruga um pouco mais. Quando a umidade está um pouquinho mais alta, ela enruga menos. Ah, professor, mas o material está muito craquelento. Teve algum erro de processamento. Cloroforme, éter. Às vezes a gente faz a mesma bonequinha de gaze, só que dentro dela cheia de algodão, tá? Molha no éter ou no cloroforme e põe em cima. Ele vai esfriar o bloco, ele vai dar uma rigidez para a parafina e ele dá uma melhorada na textura da amostra. Ah, professor, meu bloco quebrou. Tira o bloco, pega um beckerzinho de 10 ml ou de 5, se vocês chegarem a ter. Eu tenho uns de 10 aqui e tenho uns de 30. Bota o bloco dentro desse becker. Vai na estufa, pega a parafina de inclusão, derrama ali dentro e larga lá até ele dissolver e embloca de novo. Embloca de novo. Coisas que levam a quebrar bloco. Navalha mal presa. Rotação muito rápida do volante do micrótomo, fazendo ele subir e descer muito rápido. Quem aqui já viu aquelas moças em loja de departamento que elas pegam aquele, eu chamo de fitilho, tá? Aquelas fitas lisa, ela pega a lâmina da tesoura, puxa assim, ela sai toda enroladinha. Vocês já viram isso acontecer? Por que aquilo acontece? Porque você passa a lâmina muito rápido numa fita fina. Se você passa o bloco muito rápido na navalha, ele força o material a enrolar. Então, não tenha pressa. Não é para igual assim, slow motion, não. Mas normal, uma cadência normal. Você vai ver que fica mais fácil tirar. Outra coisa, humor. Você tá de mau humor, você tá sem paciência, você tá aqueles dias que suas duas pernas fica chacoalhando assim as perninhas. Você não tá com paciência para fazer nada, que precisa de calma e foco. Não senta para cortar no micrótomo, porque não vai prestar, só vai estragar material, estragar navalha. Quem é veterinário aí sabe do que eu vou falar. Se você não planeja a cirurgia eletiva um dia antes, lembra de todos os passos, você vai para ela, você fica pilhado lá dentro, porque você não repassou os passos do procedimento. Certo? Então, se você vai cortar material, gente, fica tranquilo. Vai, durante a noite deita, sonha que tem um botão vermelho gigante na tua frente e você vai apertar ele porque amanhã você vai cortar material, o botão está escrito foda-se, você dá o foda-se e vai cuidar só do seu material e de bom humor. Se você está ali pilhado ou fazendo aquilo, querendo estar fazendo outra coisa, você vai estragar tudo. Porque é um negócio que você precisa sentar com calma e tranquilidade para fazer. Não adianta procrastinar e dizer que você nunca está pronto para fazer. Mas se você forçar a barra, você sabe quando você está procrastinando e quando você está em condições de fazer isso. Tá? É difícil? Não, não é difícil. Quanto mais você corta, mais fácil cortar fica. Nós tivemos uma aluna aqui, há muito tempo atrás, ela cortava um bloco no turno da manhã e outro bloco no turno da tarde. O experimento dela tinha uns 200 blocos. Ela disse, professor, eu vou demorar muito tempo para cortar os blocos. Eu disse, não, vai não. Daqui uma semana você está cortando 5 blocos em cada turno. Pois ela passou, no final da semana, ela já estava cortando uns 8 blocos por dia. Quando ela estava quase terminando o material, teve um dia que ela cortou 30 blocos num dia só. Então, é porque você vai se entendendo
E vai achando... Pra mim, cortar material e dissecar peça é terapia. O dia que eu tô muito, assim, a fim de ficar só comigo mesmo, eu arrumo um bloco para cortar, uma peça para dissecar. Porque daí alguém vai falar, eu tô ocupado. Não dou atenção para ninguém, porque eu tô fazendo aquilo. Isso ajuda, tá? Então vá cortar material centrado, focado. Ah, e que espessura que eu corto? Ó, eu mostrei nesse aqui, ó. Esse é digital, tá? Esse outro, a regulagem tá escrito aqui. Você vai girando esse disco e aqui ele vai mostrando com quantas micras está o corte. É só questão de modelo, uns tem um pouquinho mais de recurso, outros tem menos. E aí, cortou o material, a fita sai, mesmo que você corte devagar, sai enrugadinha. E aí você vai fazer o quê? Você vai esticar o corte. Como é que você estica o corte? Eu trabalho com banho-maria. Curioso é que eu não achei nenhum. Eu tenho um redondo aqui. O que você faz? Você põe a fita dentro do banho-maria. O banho-maria normalmente a 40, 42 graus. A parafina vai dar aquela dissolvida. Por quê? Porque vai aumentar a temperatura, as moléculas vão se aproximar do ponto de fusão, vão se afastar, eles esticam. Esticou, você vai lá e pesca o corte. Literalmente pesca. Pega a lâmina de vidro, introduz na água, como ela está fazendo aqui, a uns 45 graus, e levanta com o seu corte. Aqui e aqui. Tem gente que põe o corte na mesa aquecida, sob uma gota d'água, ou põe uma gota d'água por cima. Eu nunca trabalhei desse jeito, eu só sei que o pessoal faz. E dá certo. Eu gosto de banho-maria. Principalmente para quem trabalha com corte seriado, banho-maria é muito importante. Dá para esticar no álcool, dá para esticar no xilol. Eu já estiquei muito material em álcool, funciona bem, é legal. E já estiquei material em xilol também, tá bom? Mas eu acho o banho-maria mais prático. Não uso adesivo em lâmina, não uso... tem gente que o corte fica caindo da lâmina, bota um pouco de gelatina incolor, ou agar, ou goma arábica, depende aí do protocolo, na água do banho-maria, que melhora a adesão. Eu não gosto de usar nenhum desses aditivos, porque você não pode esquecer que a maioria deles, no caso dos que eu falei todos, vão ser baseados em colágeno, com exceção da goma arábica. E se ele é baseado em colágeno, ele pode dar interferência na coloração. Tá? Então eu não uso. Além da microtomia de parafina, a gente tem basicamente mais dois tipos de tomias: a criotomia e a ultramicrotomia. Por que eu trouxe um pouquinho disso para vocês? Porque o processamento histológico para criotomia e ultramicrotomia é diferente. Mas o comportamento, o que você vai fazer lá no final é muito parecido. Então eu trouxe só para vocês conhecerem um criostato, tá? Que é um micrótomo que corta o material congelado. No caso da vez que eu trabalhei com coração congelado, ele era material que não foi fixado, ele trabalhou com material fresco. Aí a gente usava lâmina silanizada, porque a gente ia fazer marcador, a gente fez marcador molecular, tá? E aí não podia, era para marcar CD34 e CD24 para determinar a reptilização por indução de célula-tronco. De célula-tronco não, célula de polimorfo nuclear usado para terapia celular. E aí você faz cortes de 2 micras, 3 micras, 4 micras,
do material congelado dentro do criostato, que é esse equipamento aqui, ele fica a temperaturas negativas. E aí você põe a sua amostra, você adere a amostra numa plataforminha, numa mesinha, ou inclui ela no material que se chama Tissue Tech, que é o que eu lembro que a gente usava. Você fazia um bloquinho de Tissue Tech, às vezes o material era passado em talco, como o criopreservador, e fazia as lâminas e montava as lâminas cortadas em criostato. Esse outro equipamento é um ultramicrótomo. Opa! O ultramicrótomo, gente, o que ele é? Ele é um micrótomo. Só que ele corta o material incluído em resina araldite. E ele corta, se eu não me engano, até... Se eu não me engano, posso estar enganado, o pessoal que eu conheci que trabalhava com isso, cortava até 100 micrômetros, 100 nanômetros de espessura. E é onde você corta material para enviar para a microscopia eletrônica de transmissão. Você faz o fatiamento, põe em cima da lâmina da meshzinha, que é um disquinho de mesh, de malha, né? Que você põe os fragmentos de espessuras nanométricas, faz todo o processamento e todo o preparo para microscopia de transmissão é feito no ultramicrótomo. Ele é um ultramicrótomo porque ele corta a menos de 500 nanômetros, tá? Eu nem lembro do que são as navalhas dele, então não vou falar, porque se eu falar eu estou falando besteira. Eu acompanhei pessoas que trabalharam com os dois equipamentos, mas eu pessoalmente nunca trabalhei com nenhum deles, tá? E o assunto para amanhã é coloração. Por que coloração ficou para amanhã, gente? Porque coloração a gente vai falar de novo de reidratação e desidratação, que a gente já falou hoje. E aí a gente vai poder falar de pelo menos 3 colorações, certo? Eu estou esperando ver se eu realmente consigo receber um material sobre processamento de material em misto-resina e processamento de material para microscopia de transmissão. Se esse material chegar às minhas mãos até amanhã, sexta-feira eu falo um pouco sobre isso, tá bom? Amanhã a gente fala de coloração, montagem de lâmina e sobre softwares de análise de imagem. Eu vou garanto para vocês que eu vou falar amanhã sobre o software que eu uso na minha rotina. Por quê? Para vocês entenderem a dinâmica dos softwares, tá? Isso não significa que o outro é melhor ou pior. Eu já recebi ontem, eu queria agradecer a Regina aí que me mandou um material sobre o mês de dia, já estou lendo. Mas como eu prometi, eu monto uma live ou eu faço um vídeo ou alguns vídeos, pelo que eu estava olhando em mês de dia, a gente pode fazer uma série de vídeos sobre um tutorial de uso do ImageD e deixar esse tutorial aí disponível para todo mundo, tá? Se der certo, se a Edilene conversar com o professor Alexandre aí der certo, de eu ofertar a disciplina de análise de imagem, eu já aviso vocês no grupo e aí a gente já combina falar do ImageD, do Image Pro Plus, do TopView, que é o que eu uso. Eu não vou poder falar do software da Leica e do software da Olympus, não porque eu não gosto dos softwares, né? Porque eu não tenho acesso a eles por não ter a licença do software, tá? Ela é uma licença vinculada a equipamento, certo? Bom, antes da gente terminar, eu vou deixar para vocês um link de um canal de áudio que eu criei num aplicativo chamado Discord, tá? Eu vou só pegar aqui
vou gerar o convite aqui. E vou pôr o convite do canal no tô pondo o convite do canal no grupo do WhatsApp. Vamos lá? Ó, convite do canal do Discord no WhatsApp. Convite do canal do Discord. O que é o Discord, gente? O Discord é um aplicativo. O Discord é um aplicativo onde a gente só faz conversa de áudio sem vídeo, tá? Eu criei um canal só para disciplina. Ele até tá aberto lá. É tudo gratuito. Vocês vão entrar e aí vocês vão ver lá que tem canal de texto, canal de voz. O Elton já entrou aí. E na sexta-feira a gente vai usar o canal de voz, tá? Para vocês tirarem dúvidas, para a gente conversar um pouco mais, certo? Não parece, só que nós já estamos aqui hoje há 1h35. E é isso que eu tenho gostado dessa interação com vocês. Não é um podcast, não. É um lugar onde a gente vai conversar mesmo, real time. É tipo ligação telefônica com uma galera, tá? No podcast seria só eu falando. Não. Lá eu vou estar aqui, ó. Eu chamo vocês aqui, eu ouço vocês e a gente vai conversando, tá bom? Todo mundo vai poder falar junto, vira uma baguncinha mais ou menos. Beleza? Não é podcast, não. Podcast, gente, é um negócio que eu uso muito para estudar. Eu procuro podcast de assuntos do meu interesse, faço o download e fico ouvindo no carro, nas viagens. É um negócio legal, tá? Eu tenho gostado porque assim, a gente passou 1h30 aqui conversando, eu acho que ninguém se cansou e a gente vai aprendendo, tá? Eu queria de novo agradecer a dica aí, vou fazer o teste desse negócio da inclusora, eu não sabia que tinha o risco da bolha, mas tem como amenizar isso, viu, Regina? Se acontecer, eu já tô com uma ideia aqui, depois eu te passo no privado uma sugestão. E, gente, eu não sou o dono da verdade, tá? Essa é um pouco da minha experiência de vida dentro de laboratório e de tudo que eu estudei. Se vocês tiverem outros métodos, outras coisas que vocês usam e sabem usar, gente, traz aí, ó, professor, eu já vi tal coisa, eu trabalhei assim. A gente está aqui para ampliar o conhecimento de todo mundo, tá bom? Obrigado mesmo. Amanhã a gente se encontra, provavelmente no mesmo horário, entre 3 e 3h30, confirmo pela manhã. E muito obrigado. Eu estou muito feliz de fazer a disciplina assim. Eu espero que todo mundo esteja aproveitando e gostando. Sei que tem coisa que dá para melhorar e a gente vai tentar melhorar. E obrigado mesmo. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Até mais.